Antes de começar o episódio de hoje, um convite rápido para você que acompanha o Do The Math. No dia 28 de maio, às 9 da manhã, a gente vai realizar uma masterclass online ao vivo e gratuita para mostrar como a inteligência artificial pode transformar o CRM em performance real em operações de vendas. Se você trabalha com times de field sales, lidera áreas comerciais ou sente que o seu CRM mais atrapalha do que ajuda, essa masterclass é para você. Acesse agora o link na descrição e garanta sua inscrição. É gratuita, prática e feita para quem quer parar de perder tempo com retrabalho e começar a vender mais com inteligência e método científico. Te esperamos lá! Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje a gente vai começar com aquela máxima que é automatizar e inovar é preciso. Mas no final do dia, quem é que paga essa conta, Fabiana? Vamos descobrir! E para isso a gente trouxe hoje aqui o Ale Monteiro, que é CISO do Grupo Pão de Açúcar. Ale, um prazer te receber aqui no Do The Math. Prazer receber o convite de vocês, estar aqui numa sexta chuvosa e conversar de algo que eu gosto bastante. Boa! E além de, para quem não sabe, CISO, que é Chief Information Security Officer, você tem várias outras coisas que ficam embaixo aí do seu chapéu, que é a parte de governança, a parte de automação. Conta um pouco para quem nos ouve entender como você está atuando. Eu tenho a minha bagagem de origem, a parte de segurança da informação, aí ao longo da carreira me tornei CISO, né, o Chief Information Security Officer, e ao longo da jornada fui assumindo outras funções, né, e atualmente eu estou, além de segurança, com governança de TI, então observo os números, os indicadores, a performance da TI como um todo, além do financeiro que ficou comigo durante um período, e agora automação e AI. Então a gente está buscando colocar melhor valor ao negócio com segurança embutida. Então expandiu um pouquinho, né? E numa área que é varejo. Que é bastante... Bastante quente, dinâmico. Dinâmico. A capilaridade presencial é uma outra coisa, né? Imagina segurança num lugar tipo varejo, porque a gente já fala muito com o banco aqui. Só que na hora que o banco está lá longe, muitas vezes é o app dele que está, né? Não estão reduzindo agências. Você tem que estar lá, o teu produto físico tem que estar lá, ou tem que chegar. Tua capilaridade é outro mundo. A gente brinca que a gente tem que trabalhar para que o GPA, né, o Pão de Açúcar, venda o seu alface na ponta da loja. Então, no fim do dia é isso. A omnicanalidade é muito viva e o nosso cliente ele gosta de ir à loja. Ele tem a vivência de loja. Existem lojas, por exemplo, a loja 1, né, que é a pioneira. Existem clientes que são reconhecidos pelo nome, que estão lá há anos, que participam da venda, indica produtos para outros clientes, pergunta como é que está a qualidade da loja. Eles vivenciam isso. Numa inauguração de loja, clientes que são mais cativos ou mais fidelizados, eles vão até a loja cortar a faixa do lançamento da loja. Então é outro cenário. E aí tem tecnologia por detrás, a gente tem o e-commerce, app. Então você tem uma omnicanalidade muito forte dentro do varejo, principalmente varejo alimentar. Eu gosto de ir na loja. Agora. Todo mundo gosta, não tem como. Principalmente É legal receber em casa, tudo mais, mas ir à loja é um processo diferente. Ir à loja é uma experiência gostosa, eu acho, né? O aplicativo, toda a parte de e-commerce ali, ele veio para facilitar muito. Eu acho que principalmente, imagino que tenha dado um boom ali durante a pandemia. Sim. Né? Mas é interessante você falar, assim, eu não imaginava que... Claro, quando a gente olha a quantidade de lojas que vocês têm espalhadas pelo Brasil todo, São 800 lojas espalhadas. Eu imagino, o maior volume está nisso. Exato. Mas só uma curiosidade até, olhando para a parte de e-commerce e app, é algo que vem crescendo ou é algo que teve um boom ali, pandemia e depois... Não, pelo contrário, o GPL está investindo muito forte no digital, no canal digital. Dos últimos 3 anos aí subiu em torno de 7 pontos de faturamento, então tem uma presença forte na companhia e virou inclusive um ativo de negócio estratégico para a loja física também. Mas aí existem, claro, os problemas que ocorrem desses dois mundos entrarem em choque na loja física, né? Porque o digital consome espaço, consome o carrinho para poder fazer o picking, que é o mesmo carrinho do cliente que vai até a loja. Então, eles têm algumas dificuldades que a gente vai enfrentando com a expansão do digital, mas é uma verdade que hoje ele é um ativo estratégico para a companhia já.
Para todos os varejistas, na verdade, hoje. E o digital ainda não é só o seu canal digital, né? Porque tem o cara, depende de um dos outros vários iFood daqui, que pode entrar lá e fazer uma compra. Então tem parte que tu pode gerenciar desse digital e parte que é um... a gente tem no final do dia é um cliente, né, também. Sim, a gente tem parceria com o iFood, com o Mercado Livre, Rappi. Todos esses aplicativos são o 3P, né, que nós chamamos, o Third Party, que promovem a venda do GPA por ali. Então também tem muito diverso, né, dentro do cenário. Então a complexidade é alta também. E você falou que você cuida também para a parte de inovação e de AI ali, né? E a gente escutou em alguns momentos, isso vai ser só redução de custo, assim. Como você vê isso na prática? Quando você fala, pô, inovação não é algo que simplesmente vai reduzir, é algo que também demanda bastante energia para que você envolva todo mundo. Como que ela? A automação e AI, elas visam trabalhar objetivos diferentes, né? Muito da performance da companhia, né? Melhorar os processos, automatizar esses processos, mas ele tem um custo. Você implementa um robô para fazer isso, ou uma inteligência, um algoritmo para fazer o trabalho de um ser humano. Então você captura ali, é um termo que a gente usa muito, né? Captura FTE, as horas humanas de trabalho, ou até mesmo posição, né? Muitas vezes você reduz a equipe com uma automação, mas você tem um custo disso ao longo do tempo. E aí tem várias preocupações preocupações de governança mesmo, né? Então você vai colocar processos estratégicos da companhia locadas numa tecnologia de prateleira de um fornecedor X, que ao longo do tempo ele vai te consumindo OPEX. Como é que você controla isso ao ponto de ele continuar num business case que ainda é menor, que justifique você ter uma pessoa trabalhando? Então, nosso trabalho está muito focado nisso, colocar a inteligência ou automação onde realmente faz sentido e traga captura. Então não dá para sair colocando em qualquer... E que a captura seja sua, né? Eu dou aula de tecnologias para marketing na FIA, e aí uma das aulas é cloud. E aí eu lembro quando eu comecei a fazer isso, eu mostrava assim, como é que, né, tem aqui, a cloud existe porque ela é escalar, é pay-per-use, né? Daí eu, tipo, buzzwords. Sim, mas era como quando começou a cloud, eu vendia a cloud. Então eu falava, assim, hoje eu mudei totalmente. Sim, cara, não é teu. Porque a conta era feita por, não vai ter o aluguel desse espaço. Você não vai gastar com ar-condicionado. Você não vai ter as pessoas. A partir dos anos você não vai pagar os upgrades. Era assim que se vê. E não é o que aconteceu. Quando a gente olha, se teve alguma eficiência capturada, ela acabou no bolso da AWS, da Microsoft, da Oracle, do Google. Boa parte, tá? O que eu acho que tem a nossa possibilidade de fazer diferente agora, principalmente de RPA para agora, não vamos falar que é só agora com a generativa, mas de RPA para agora, é porque a gente está em tecnologia, já passou por isso. Então a gente já sabe que no final do dia, o que eles vão querer fazer é uma maquininha de caça-níquel. É isso. Né? Vai te apresentar, olha, agora tem isso. E você vai ficar lá no joguinho, o nosso sócio gosta de falar isso, né? As Big Techs vão ficar te apresentando aquele joguinho da marmota, de shopping. Que a marmota tu tem que ficar batendo, porque ela vai apresentar para todo mundo, então você vai ficar para trás, sempre a próxima novidade. Se a gente parar e olhar, peraí, se eu estou criando ativos de inteligência, por isso que eu gosto de voltar desde o RPA, eles podem ser reutilizados. Se eu trabalhar com governança, eu sei até onde vai. Eu não preciso disso ligado 24/7. Então, se a gente colocar a governança first, trabalhar desde o começo, a gente tem a chance de hoje capturar o valor. Óbvio que vai continuar tendo um custo. Mas muitas vezes a gente olha e o custo, principalmente do cloud, ele ficou irreal pelo valor que ele gera. Hoje o conceito de cloud é muito forte, né? Muito. E as empresas perderam a mão, de fato, né? E não conseguiram usar a cloud como deveria. Eu acho que a AI corre o mesmo risco. Mas a gente tem uma oportunidade, que eu estou observando para quem não consolidou seus dados, não trabalhou seus data lakes, não trabalhou os dados estratégicos da companhia, agora ele tem a oportunidade, porque a AI precisa disso. Sim. Né? E aí ele pode fazer direito, porque dá para aprender com quem... Exato. Tomou na cabeça, com que o dado ficou caro. A gente vê muito caso, a gente tem todo um braço de engenharia no grupo, né? A gente vê muito caso de você chegar e na hora que vai fazer dicionarização, a gente tem um agente de AI que dicionariza. Ele volta e fala assim, mas é essa ou essa tabela que fala de cliente? É isso. Porque assim, você fala, tá duplicado. E aí, não, é porque cliente para mim Não, então vamos voltar. O que é cliente?
Onde ele está? Qual é a então, base? Quem cuida? Quem é o dono do cliente? tenho- Vamos deixar então ele só ali? Eu acho que tem uma oportunidade, mas tem que começar com governança primeiro, porque senão vai ser como se fosse a primeira vez. Já cometeu os mesmos erros que cometeu com cloud, que cometeu com transformação digital, que sabe? É isso. E a eficiência vai ser capturada pela Big Tech. O que a gente está percebendo, até a área que nós criamos de automação, veio inicialmente a ideia de automação com RPA e AI para inovar. Só que a gente tem percebido que muitas vezes o cara só precisa de um dash, um Power BI da vida. E é isso, e resolve o problema. E resolve, né? E aí faz um botão lá com RPA para acelerar e acabou. Eu não preciso de AI nenhuma. Então, sem a governança, sem um estudo mais criterioso da demanda, você vai entrar no mesmo cenário que a gente teve com o cloud. A gente conversou com o diretor da Lynx, lembra, Fabi? Ele traz assim, todo mundo queria fazer com AI. Ele fala, não, mas qual é o teu projeto de AI? Aí tá, eu vou te entregar teu projeto sem AI. Porque você não precisa. Não precisa. Agora, vocês estavam falando algumas coisas e eu fiquei curiosa na percepção e experiência de vocês, porque a gente sabe que teve uma movimentação para a nuvem, que vocês bem falaram agora, algo um pouco talvez desenfreado, com uma expectativa, um pouco também do que aconteceu, vamos todo mundo usar AI e tal, e você comentou, Alan, do The Cloud, né, de vamos voltar. Só que tem algumas coisas que parece que não tem mais volta, ou não sei, parece que assim, você vai voltar, mas você vai ter que voltar para lá de novo, só que agora otimizando, agora melhor desenhado, olhando mais estratégia e não simplesmente porque você tinha que migrar as coisas para a nuvem, né? E quando a gente olha para a inteligência artificial, eu queria saber muito a visão de vocês, se vocês acham que é alguma coisa que as empresas, que vai ter essa volta, sabe? Tipo, vamos dar um passo para trás agora de novo, ou se vocês percebem que isso é uma coisa que até, de repente, já está acontecendo, com alguém que foi com muita sede ao pote, implementou IA e, cara, essa conta não fechou. Então, agora eu vou dar passos para trás e vou estruturar mais casos de uso. O que me parece é que ainda não deu tempo para isso, porque aí está muito rápido o crescimento, a evolução da tecnologia em si, né? Há 2 anos aí que vem esse assunto e já estamos falando agora de agentes seriais trabalhando em lugar de seres humanos. Então, o crescimento está tão ágil que as empresas não estão acompanhando. Então, eu vejo muitas empresas falando de coisas bem simples. Uma automação de e-mail, uma AI para poder avaliar seu perfil. Cara, a gente já está falando de outros tipos de utilização da AI com agentes autônomos em serial, já em escala de indústria. Então, eu acho que ainda não chegou nisso para ter esse decloud, essa ação de decloud. Mas o que eu estou percebendo é que existe uma demanda sobre a governança da AI. Assim, todos estão com receio de, vou começar a investir nisso, colocar CAPEX, mas ele vai reverter? Ou eu vou virar um custo recorrente que vai perder a mão? E as próprias fabricantes não trazem isso muito claro. Você adquire lá os seus créditos, tokens, mas... Não, tem letras miúdas, e tem outra, né? Tokens é uma quase uma entidade espiritual, né? Não. Cada um calcula de um jeito, mensagem, você paga sim. por mensagem. E assim, você agradecer o prompt já está trazendo um custo. E como é que você vai controlar isso? Agora, do jeito que eu já falei aqui, eu prefiro dar mais custo para o OpenAI e depois, quando eles dominarem o mundo, eles não me matarem. Mas Fabi, eu vou dar de velho agora. Eu vou trazer um caso de 20 anos atrás, quase. Porque eu lembro 20 anos atrás, eu e Marcelo Pimenta, nosso sócio já esteve aqui algumas vezes nesse podcast, a gente foi conversar com o Sebrae. E eu lembro muito claramente, o Sebrae falou assim, não, mas é porque a gente não acha que a gente precisa estar na internet. Essa reunião dá origem ao projeto chamado Atender.com, que depois revolucionou um monte de coisa lá dentro. Há muito tempo atrás, acho que praticamente 20 anos. E aí a gente olhava um para o outro, como assim vocês não precisam estar na internet? Porque assim, 20 anos pode ser muito tempo, mas a internet já era algo, né? A gente já tinha muita coisa. Aí o Marcelo abriu o browser, assim, nada montado, e perguntou assim, como o Sebrae me ajuda a abrir uma unidade no Mato Grosso? Eu não sei se era Mato Grosso, eu estou usando, ele colocou algum estado, Enter. Aí veio um monte de coisas no Yahoo Respostas, respondidas sobre o Sebrae. Sites inteiros dando dicas de como você pode usar o Sebrae para arrumar o seu negócio. Isso é antes de tudo. E a pessoa ficou desesperado, quer dizer, não era eles que estavam dando uma chance para estarem na internet e tudo mais. A IA não funciona assim. Não funciona. O ponto é que a gente vai usar ela de algum jeito. E para mim é uma caixa que já se abriu.
Então, você querer falar, não, eu não vou trazer IA para a minha empresa, significa que alguém vai fazer por você. Alguém vai ocupar o seu espaço. Esse exemplo, tipo, o Sebrae conseguiu recuperar o espaço dele, criou seu site, entrou no Yahoo Resposta, fez todo um projeto de atendimento online, tá. Mas quando a gente está falando que hoje a primeira coisa que a gente vê com inteligência artificial é produtividade e inovação, quer dizer, são essas duas coisas mais rápidas que a gente pode fazer, alguém pode fazer no teu lugar e preencher um espaço que você não vai ter como recuperar, porque daí é um espaço de atender melhor o teu cliente, é um espaço de... e pode ser coisa boba, sabe? Coisa que agora pode parecer, mas imagina que o Alan fala assim, não, a gente não vai usar IA, não interessa o que tiver de informação, para fazer teste de sortimento de produto geolocalizado. Mas por que você não vai usar? Pô, tem um monte de coisa acontecendo, tem produto, tem rede social, tem... Depois, não, cara, e se a gente testar esse produto? Aí, ele não usa, quem usa vai começar a sair na frente dele. Daqui a pouco, eu não vou mais no Minuto descobrir, no Pão de Açúcar Minuto, descobrir as novidades. Eu vou naquele outro, que eles não têm mais as novidades pra mim, não tem mais... Porque uma coisa é você ter uma loja pequena com pouca coisa que eu realmente consumo. Outra coisa é você ter uma loja pequena com pouca coisa que eu não consumo. Né? Então, alguém vai acertar mais se não usar. A minha percepção é que a porta já foi aberta. Talvez em algum momento fique muito caro. Por quê? Porque agora a conta não está sendo paga. Agora a gente está no momento de se criar hábito. Isso aconteceu na nuvem. Então a gente tem que se preocupar em colocar guidance, inclusive de custo, quanto eu vou gastar, qual vai ser... Por quê? Para na hora que o custo começar a subir, porque a gente sabe que vai... Eles não estão preocupados com energia elétrica, Microsoft, a Apple e a OpenAI investindo em usina nuclear. Eles estão preocupados com isso porque esse driver de custo está descolando, está tudo... E ok, uma hora eles vão repassar, mas na hora que repassar, é bom você ter como controlar, porque é na hora... É exatamente o que aconteceu com o cloud. Cria-se o hábito e depois se ajusta-se o preço. Então, se não começar governado, vai se ter um problema futuro. Mas eu vejo assim, a oportunidade que a AI traz de trazer velocidade para você arrumar o que tem mais de básico dentro da companhia, talvez é muito diferente de qualquer outra situação do mercado, de tecnologia, e te dá um poder muito forte disso. Por isso que eu volto. Acho que é a oportunidade das empresas arrumarem seus dados. E basearem neles. Eles têm esses dados. Não, e na verdade dá para usar IA. A gente teve um podcast, inclusive falando sobre governança com o nosso sócio Thiago Dutra. Vou pedir para o Lucas colocar aqui na descrição desse episódio para quem quiser voltar. E tem exemplos que ele traz de como usou... porque a Fabi pergunta exatamente assim, né? Mas... Se os dados estiverem bagunçados, então não dá para começar? Não. Não dá. Usa a IA para desbagunçar os dados. Ela pode, inclusive, você pode usar um agente de IA para poder trabalhar para os próximos agentes de IA. É quase um Ouroboros ali, ele se alimentando dele mesmo. E você pode paralelizar isso. Você pode criar uma frente de pura inovação, onde você está testando, fazendo lab, né? Principalmente dentro do varejo, você tem ali o seu laboratório com PDV e toda a tecnologia que envolve ali a loja, que você pode começar a testar. Falar de mapa de calor de clientes dentro da loja, qual é o corredor que mais é procurado, começar a fazer um sortimento mais distribuído, câmeras inteligentes fazendo a prevenção de furto, né, de quebra. Mas você também pode arrumar a questão de documentação interna, de dados, você pode rever seus contratos de uma maneira mais ágil. Então, eu acho que hoje você tem um canivete suíço muito melhor e muito mais rápido. Uhum. Aí volta ao ponto da governança, desde que faça sentido esse investimento. Claro. Porque o varejo ele não tem esse orçamento, é sabido pelo mercado. É um dos segmentos que mais sofre na questão de margem, então tem que saber onde aloca seu recurso. O OPEX dói no EBITDA, na caixa da companhia. Então, você não vai investir em AI para, por exemplo, gravar uma sessão de meeting para fazer uma ata automatizada e você pagar por usuário. Não faz sentido isso para o varejo, entendeu? Então, assim, eu acredito que há uma possibilidade de verticalizar e paralelizar cada um dos assuntos, mas dá sim, eu acho que dá. Você comentou do uso de IA para processos básicos ou algumas coisas básicas que você já consegue um ganho, na verdade, né? Você já consegue olhar e falar, vou tirar essa pessoa que fazia tirar a pessoa no sentido de ela vai poder usar o tempo dela melhor com outras coisas, né? Parar de fazer Ctrl+C, Ctrl+V e agilidade. E para missões críticas, assim, qual que é a sua visão ao uso de IA para coisas que são mais críticas dentro do varejo? O varejo ele sofre muito com a questão de ruptura e quebra, né? São dois conceitos
Quebra é quando perde o produto, é furtado e etc. Ou que quebra dentro da loja, ou então você não encontra na prateleira. A ruptura é toda a cadeia logística que deixou de funcionar, né? Então, venceu o produto, não saiu do CD. Então, isso daí é a veia do varejo. Inventário também é um problema dentro dos CDs, porque você tem lá produtos que são perecíveis, então leva-se tempo, você tem que parar todo o CD para fazer esse inventário, né, fazer o levantamento. Então, a AI pode ajudar muito nesse processo. Então, essa é a parte mais crítica, tá? E distribuição, você comentou de sortimento, também é outro interessante, porque quando você começa a olhar loja a loja, você começa a perceber que cada uma tem sua vida, né? É muito dinâmica, por conta da cultura do bairro, a compra, né, do cliente daquele local é diferente, comportamento. Né? Então você começa a usar AI para poder distribuir o sortimento entre essas lojas. Talvez esse Kit Kat aqui não venda tanto aqui, mas aqui falta. Então você começa a distribuir isso, né? Então a AI pode ajudar bastante nisso. Balancear mesmo depois da entrada algumas vezes, depois da entrada. Testei ali, não funcionou, então Exato. remanejo de estoque. Rota de distribuição da cadeia de logística. Então, quando você pega todas as cadeias de valores de um varejo, a AI ajuda em todas elas. Tu colocou uma coisa quebra, e aí eu fiquei pensando, IA pode ajudar, não tenho dúvida. Ser mais rápido, ser mais assertivo, te dá uma capacidade de testar mais coisas diferentes. Ó, essa loja é parecida com essa, se a gente testar nessa daqui, se parece que funciona, a gente valida na outra. Uhum. Né? Acho que tem muita coisa legal. Por outro lado, ela mesmo quebra, né? Ela cai muito. E aí a gente vai voltar para o ponto que tu trouxe de governança. Se você não tiver, isso aqui vai ser missão crítica, tá bom, qual é o teu feedback? Tu vai ter 2 modelos rodando em paralelo? Ou pelo menos tu vai desacoplar o modelo de uma LLM para poder caiu, então tu pega o teu modelo e roda na outra, porque se não tiver isso, tu pode ter uma quebra na hora que tá carregando um caminhão, e aí vai fazer o quê? Vai ficar o caminhão parado? Né, Por isso que você tem que ter, aí vem segurança, né, cara? Você tem que ter uma contingência, pra você não ficar dependente de uma única tecnologia ou de um único fabricante de produto que a sua cadeia de logística está travada ali no lock-in. Então você tem que ter um modelo que traga ali uma possibilidade de chavear no caso de um problema, para você não ter quebra da própria tecnologia em si. Sim, né? porque imagina o teu caso de sucesso, nós vamos distribuir mais rápido. Ainda não é que essas 2 horas que a gente parou porque o OpenAI caiu. Então tu acabou com o teu PNL para fazer a inovação, né? Você quer falar, né? Não, Nesse conceito de automação e AI, a gente trabalha com dois grandes pilares, make ou buy, né? O buy é ir para a prateleira, pegar um Copilot, um Gemini da vida, né? E usar a potência que essas empresas estão investindo ao meu favor. Mas é importante no Make você ter um grupo de pessoas especializadas para construir as suas LLMs, a sua inteligência interna, para que você também não dependa somente do fabricante. Então, isso também é uma outra preocupação que nós temos. Poxa, legal. Vocês tinham comentado, né? Não tem uma série de coisas que não tem como você começar se você não tiver a parte de governança de dados e os dados estruturados e tal. E isso exige, às vezes, uma desaceleração, né? E que vai praticamente na contramão dessa ansiedade por implementar, por colocar tudo para rodar, para ontem, ter o que está testando em todas as áreas. A gente sabe que tem empresas agindo de forma distinta, assim, tem algumas empresas que estão estimulando para caramba, todo mundo tem que usar, de alguma forma, em todas as áreas. E empresas que estão muito receosas e bloqueando, inclusive, né? E quando a gente fala de desacelerar para arrumar casa, para poder colocar a IA da melhor forma para rodar, a gente sabe que isso tem uma pressão muito grande, assim, né? Tanto uma pressão, muitas vezes, da companhia, quanto a própria pressão do mercado, de falar, não, né, o mercado está indo para lá, você não pode ficar para trás. Como você enxerga esse movimento e essa consciência de algumas, talvez, empresas que estão falando, tudo bem, mas eu vou precisar dar esse passo mais lentamente agora para depois correr lá na frente, assim? Eu acho que tem várias frentes que podem ser atacadas, né? A primeira é a conscientização do alto executivo, do alto escalão. Porque é muito comum lá nos campos de golfe, né? Foi o que eu comentei com vocês antes. Eles vão lá, pô, mas na minha grama já tá verde. Não, mas a minha, sabe, aí lá eu já tô fazendo, AI tá rodando. Ou seja, apareceram muitos gurus aí de AI nos últimos meses e todo mundo tá implantando. Mas você vai ver no fim do dia,
É uma automação, é um dash, é uma captura de gravação que faz uma ata. Né? Não Toy problem. Toy problem. Nada de verdade. Nada de verdade. Nada de verdade. Ninguém está com grandes cases, tem cases muito simples, tem coisas já prontas na internet que um engenheiro ali, um analista mais técnico, ele mesmo consegue implantar e ele diz que colocou AI. Fora que já usa AI há muito tempo, né? Já tem vários produtos que tem AI embutida, que faz análise, tanto de segurança quanto de tecnologia comum, né? É que quando a gente está no campo de golfe, gostei da analogia, vou usar bastante. Mas eu não jogo ainda. AI é igual AI Gen. Né? É só conta AI generativa. Não é, mas uma Markov bem feita para fazer análise de fraude já era AI, mas agora não é mais. Não é mais. Agora, né, não converso com ela. Então, isso aqui eu acho que tem que ser trabalhado assim muito forte, porque falta base técnica, né? Falta um conhecimento de arquitetura do que envolve a AI, então tem que ter uma conscientização. Outro ponto que eu acho que é bom atacar é envolver a companhia no assunto, então ensinar o que é automação. Qual é a diferença de um RPA, de um AI, como é que funciona a AI, como é que você pode participar disso, colocar esses caras como embaixadores para eles capturarem oportunidades que eles enxergam e não só a área técnica que está implantando. Isso também facilita para dar uma cadência das coisas e envolvê-los, então eles vão saber que não é tão simples, realmente não é simples, eu tenho que olhar... Até para reduzir barreiras, né? Claro. Você fala de uma organização, se tem uma pessoa ali que ela não entende, ela pode inclusive criar alguma resistência e é difícil você colocar o projeto E até ela mesmo, ela perceber no dia a dia ali, porque ela virou uma embaixadora, certo? Então ela está sendo promovida e ganhando conhecimento desse assunto que... talvez para ela seria distante. Ainda é na cabeça de muitos do negócio que isso é um assunto de TI que veio para me ajudar. Mas muito pelo contrário, é uma plataforma... de todo mundo. É de todo mundo. Então você envolve ele começa a perceber, cara, não é tão simples, eu tenho que detalhar. Volto na questão dos dados. Você fazer um chatbot de atendimento interno para o cliente que seja, você tem que colocar todo o script de atendimento num documento estruturado para que a IA possa aprender e saber como responder isso da maneira correta. Você tem que fazer um processo de aprendizagem. Quando ele passa a entender que é desta maneira, não é só ligar uma AI, muda o conceito. Ele fala, tá aqui tem um step by step. E aí eu acho que o último grande ponto é o BC. Você mostrar que colocando o produto no ar, ele está trazendo rentabilidade dentro de um tempo, ou ele não está fechando a conta, muda o assunto. Aí a grama do vizinho já fala, peraí, como é que esse cara botou? Ele está pagando para ficar no marketing, né? Não está trazendo receita para ele. Então, assim, eu acho que são 3 frentes que devem ser atacadas, que é aculturamento e um grande BC. Aculturamento do escalão e do negócio. Tem um ponto, acho que para o business case. A gente tem, como eu não pedi autorização para falar de novo, só falar que é um case que saiu no Valor. Nossa, muito bom. De utilização em chão de fábrica até. Então, o cara vai lá, ele tem todo o manual da empresa, chega ali, eu preciso alterar, eu preciso arrumar uma máquina, e em vez de ele levar um book, ele puxa o celular do bolso e acessa, máquina tal problema, e ela ajuda na diagnose e dá o procedimento que ele tem para arrumar, tudo mais. Ok. Esse foi o primeiro. Então, assim, a velocidade de linha melhorou. Essa foi uma linha. Só que ele não faz só isso. São todas as regras da companhia que estão lá dentro. Então, tem as máquinas e tem as outras regras. Aí o que se percebeu é que umas dúvidas que as pessoas nem sequer tinham, elas passaram a tirar sobre a empresa. Tinham vergonha de perguntar. Então, na hora que você começa a perceber isso é um intangível. Que, ele ganhou tempo, mas daí o tempo da linha, a linha voltou a funcionar. Só que daí eles usou, quem estava com a máquina parada, usou enquanto o outro estava arrumando para fazer uma outra pergunta. Virou um intangível. O ponto, muitas vezes, é que a gente percebe case que tem só o intangível. Então, é legal ter o intangível. É legal a satisfação do colaborador estar melhor. É legal ele começar a ter mais coragem, que ele não teria de perguntar para um ser humano, coisa do tipo, mas quando é que cai mesmo a primeira parcela do 13º? Por isso, eu vou perguntar, as pessoas vão achar que eu estou precisando de dinheiro, ou até mas, sabe? E nesse caso, isso é legal, é bom, atende melhor, mas se você vai fechar o business case, você fecha o business case com um tempo de máquina parada. Ou a equipe de operação que estava respondendo ele. É que nesse caso eles não estavam. Eles não tinham, né? Eram eram perguntas que não eram feitas. Entendi. Então, se tu tá pegando, se você pega aí, olhar como potencial melhoria de ENPS, olhar como melhoria de atendimento, até pode ser, mas não vai fechar o business case para colocar a estrutura de ar. Não vai. Mas, olha só, ele incrementa o business case original. Sim.
E o business case original, como paga, né, dá lucro, porque o tempo de máquina parada reduz, isso mais do que paga a infraestrutura, faz com que você ganhe espaço para crescer. O problema, acho que, de ficar nessa só dos toy problems, não, faz a ata. Eu tenho um negocinho aqui que eu plugo no meu celular, e aí ele até fala que... É legal. Mas no final do dia, se você não tiver isso, não vai fechar conta nenhuma. Nem conta nenhuma. Fica muito caro. Porque você pega em larga escala, porque... Imagina para uma empresa que larga não escala, teve. bota um estagiário em cada departamento, É a mesma problema. coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Fica mais barato até. Não vamos falar de CLTs, etc., mas realmente fica mais barato. Mas assim, por isso que eu falei estagiário. Porque assim, imagina, a empresa não tem a cultura de ter acesso à tecnologia tão avançada. De repente você chega com uma AI que vai facilitar o dia a dia dele. Você não acha que ele vai querer usar todo dia? Ele vai fazer perguntas até fora do assunto do negócio? E você vai estar pancando isso. Óbvio. E vai ter a pergunta quanto ganha o presidente. Não. Deixa eu já... Essa daí vai acontecer, tá, gente? Quanto ganha o presidente? Quanto ganha o presidente? Meu diretor ganha quanto, sabe? Essa vai acontecer. É bom os dados... porque tá plugado meus dados. Você governou? Porque senão... Por isso que os dados são bem importantes. Senão a gente cai de novo no... volta pro problema. A gente tá voltando o tempo inteiro pro meu problema. E falando em voltar, vou aproveitar para voltar num outro tópico, porque é interessante quando a gente fala do segmento varejo, que não é o que a gente geralmente traz aqui, né? E você tinha mencionado, Alain, essa composição entre loja física, e-commerce, aplicativo e o cliente híbrido, que também compra, que ele também tem o app, que ele também está lá. Como que é lidar com esses públicos no mesmo ambiente? Conta um pouco, porque eu tenho certeza que quem nos ouve vai falar, pô, nem imaginava que funcionava assim quando a gente olha para o varejo. O varejo, acho que mundial, né? Não é só no Brasil, enfrenta hoje um conflito de gerações, né? Então você tem pessoas aí com mais de 50 anos, 60 anos que estão habituados a ir à loja física. Na época da pandemia, eu estava no concorrente do GPA, mas ambos tiveram o mesmo problema. Como manter a loja aberta para que meus clientes possam vir, né? Com idade avançada. Porque ali tem cliente que precisa ir pro GPA, porque ele não tem parente, está sozinho em casa. Para ele é um hábito de vida ir tomar um café no GPA. Só que eu tenho, ao mesmo tempo, um jovem, millennial, um geração X, fazendo compra e retirando no clique e retire ali dentro. Então, a gente precisa, dentro do GPA, não no GPA somente, mas no varejo, identificar cada uma dessas classes e trazer uma forma de atração e de fricção diferente para cada um deles. Então, aí na omnicanalidade a gente consegue dessa maneira através da tecnologia. A AI ajuda bastante nisso, para fazer um mapeamento de perfil, direcionar a compra, né, identificar o que ele tem de mais hábito, então a pesquisa ser mais rápida, o X de navegação no app, para você pegar esse grupo que não acostumou-se a comprar online, né, gosta de ir na loja, também utilizar online. Então tem esse trabalho, eu acho que o principal é saber atender os dois tipos. Então você tem na loja ali sempre o mesmo atendente, da mesma maneira dos últimos 10, 15 anos, para suportar essa equipe de pessoas que atende o sexagenário, a pessoa com mais de 50, mas ele também está capacitado para trabalhar com picker que vai e pega o iFood que está comprando online. Então, a gente tem um trabalho muito forte de treinamento para esse grupo de pessoas. Então, é onde fica mais pesado. Nossa, eu imagino o impacto disso quando a gente olha para a parte de governança mesmo disso e até da priorização, né? De como você... E aí vocês fazem esses treinamentos constantes para garantir aí tem equipe lá, né? A gente tem uma estrutura de operação, tem uma estrutura de digital, de operação de digital, que conversa muito com a operação da loja. Aí nosso trabalho como TI é prover essas informações, né? Aí atendimento ao cliente online, isso também traz ali um briefing do como é que está a experiência, o NPS, né? Tanto da compra online quanto da loja. Como é que eu fui retirar o meu produto, ele estava faltando, mas eu vi na prateleira. Então isso tudo a gente trabalha dessa maneira. Eu fico pensando, isso deve ser um desafio operacional para conseguir esse dado, porque tu não tem um robô que sabe que o cara não quando o picker passou lá para montar, ele falou que não tinha, mas era porque o cara do repositor tinha acabado de buscar. Então, esse desafio de manter a tua loja, eu ia fazer com aspas no ar, mas não é nem aspas no ar, não. Tua loja conectada, vamos dizer assim, né? Tanto no teu app quanto no third party,
ele passa por um data entry humano muito forte, né? Sim, ainda, né? Então, o trabalho da AI é para melhorar esse cenário. Imagina que o third party, né, comprou pelo iFood. Ele gera uma ruptura ou uma quebra na loja, porque um cliente pode estar indo neste exato momento que o picker está retirando um produto, indo comprar aquele produto e não encontrar mais. Então, é por isso que eu falei que tem um choque de ambiente, de operação ali muito forte entre esses dois mundos. Então, a gente trabalha hoje com AI para tentar minimizar esse impacto. Não, e no fim do dia os dois são clientes, né? O cara que pede pelo iFood Exato. e o cara que está lá na loja. Ambos são clientes. Você já calculou o lifetime value desses clientes? Você sabe Tem qual que é equipes maior? que trabalham com esses dados, não é o meu papel, mas a gente trabalha com as informações deles para poder fazer Tá, isso. tu sabe, vocês conseguem saber Sim, qual que é? sim, conseguimos. Ainda vale a pena atender os dois por A e B? Vale, não. Na verdade, o canal digital potencializa a loja hoje. Tá. Muito. Apesar dos problemas, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Tanto que tem um investimento muito forte no canal digital. Alan, para compartilhar com as pessoas que nos ouvem e nos assistem aqui, onde você enxerga na sua experiência aí que essa camada de automação tem a maior oportunidade de geração de valor, assim, e até de repente coisas que você fala, a gente brinca às vezes, né, falar do lado flores, tudo deu certo, é muito bom, mas de repente algum ponto que você fala, putz, a gente, ou sei lá, na sua experiência mesmo, a gente tentou implementar nisso aqui e não deu certo, sabe? Por enquanto não tivemos nenhum caso de insucesso, vamos dizer assim. Porque, como eu comentei, a gente foi para o básico bem feito. Então, você começa... Tem uma metodologia. Você navega nas áreas, faz um levantamento de processo pesado. Então, tem que ter esse tempo, porque você não conhece todos os gaps, né, operacionais de uma única vez, se você não tem processo mapeado na empresa. Então, qual é a empresa hoje no Brasil que tem uma área de processos que tem tudo muito detalhado? Eu duvido que exista. Qual é a empresa no Brasil que tenha os dados bem centralizados, estruturados, categorizados e tagueados para que eu possa saber, bom, esse dado aqui é o mais importante, esse aqui não é. Então, ninguém fez isso. Então, tem esse trabalho de mapeamento muito forte. E ali você endereça com algum foco. Eu quero reduzir FTE, eu quero trazer mais operacionalidade, mais otimização, eu quero trazer captura financeira, mais receita. Então você começa a categorizar as frentes desses processos que você mapeou e começa a atacar. Então a gente escolheu um objetivo estratégico na companhia que está fazendo efeito e ele tem um pipeline bem definido. A gente acompanha isso semanalmente. E tem equipe especializada, tem consultoria nos apoiando para fazer essas transformações. Aí você começa a ter chatbot de atendimento que reduz FTE na operação de call center. Você começa a ter um dash que não existia, então você percebe, pô, isso aqui um dash funciona, mas eu vou colocar um botão aqui que ele vai automatizar o trabalho da pessoa no dash. Pô, já traz uma velocidade na operação e no nosso caso lá ele traz uma redução de multa. Uma leitura de documentos, contratos, quantas cláusulas contratuais a gente não tem que ler? Um pessoal de jurídico ou de compras também fazer a leitura desse documento. Então, você vai atacando e vai ajustando com esse foco. Vou reduzir FTE, vou trazer mais otimização de processo e aí entrega. Então, por enquanto, a gente não teve nenhum caso de sucesso porque a gente realmente falou, cara, vamos fazer um passo a passo bem cadenciado e saber o que está fazendo, porque senão perde a mão. Aí é a governança. Tá. Me fala uma coisa, você trouxe muito teste, né? Mas foram testes corporativos. Vocês já fizeram testes hoje de ponta de loja? Estamos com 5 testes, só que esses aí eu não posso Não, abordar não precisa tanto, tá? Mas sim, a gente vai trazer um foco para o NPS do cliente, melhor experiência de atendimento também, né? Então está trabalhando forte esse canal e principalmente na loja como evitar, como melhorar, reduzir a ruptura e a quebra. O ruptura e quebra hoje é o foco. São dores aí. São dores. A gente está falando de 6 dígitos, cara. É que testar no corporativo, principalmente em trabalhador do conhecimento, é muito fácil, né? É fácil. Tu tira um pedaço, tu executa, tu não sei o que. Na loja é mais... A gente... Antes do boom, foi antes do boom, né, da AI, porque foi antes de 23, eu acho.
foi antes do final, foi antes do comecinho de 24, ali, foi antes do lançamento do GPT-3, a gente entrevistou o pessoal da Sanofi. E eles já estavam eles estavam executando o teste multivariável em trading, ponto físico de farmácia, assim, sabe? Pô, eu achei, cara, modelagem, qual é o maior problema da modelagem? Erro humano. Eu tenho uma variável chamada erro humano, que eu não tenho muito como isolar do meu teste. E por mais que tu vá testar com AI, na hora que tu vai até a loja, tem um ser humano no meio do caminho. E a gente erra. E não erra de propósito, né? Porque ser humano erra, faz parte de quem a gente é. O problema da ponta, né, na ponta é a quantidade dessas pontas, né? A gente está falando de 800 lojas, então envolve investimento pesado, aculturamento local, teste, tem que ir até lá, fazer o teste. Então você tem um investimento alto, por isso que ele é bem cadenciado. RD, por exemplo, ela botou um chatbot no aplicativo dela para que você possa ler o medicamento, né, a receita. Uhum. Então, assim, vai chegar uma hora que isso aí vai lá na loja também. Alguma hora vai botar um totem, alguma coisa que vai ter um custo. Então a gente está nesse caminho. Começa no corporativo, aí começa a ir para o mundo digital, aí vamos para a loja. A loja é onde pega mais. E, bom, a gente está falando aqui, né? Automatizar, inovar, ela é inevitável. Uhum. Né? Principalmente hoje com a aceleração, com tudo que tem disponível, com a competição, etc. E a gente comentou aqui também, né? Quem paga essa conta quando essa conta não fecha? Quem paga é a corporação, não tem... Pensa assim, no varejo, o CAPEX é muito importante, porque você está investindo em ativo, né? Então você reduz lá o impacto financeiro. Para essa conta ser paga dessa maneira, você tem que fazer um estudo de quanto que vai vir de OPEX depois que você investiu, né? Então, geralmente, as áreas que demandam a necessidade que fazem esse estudo, porque ela vai ser bancado por ela. Mas no fim do dia, isso cai no colo de TI, no fim do dia, porque a tecnologia é da TI. Então, hoje, pelo menos no cenário GPA, a gente tem o BC construído pela área, mas a gente sabe que o OPEX vai ficar aqui com TI. E quando eles constroem o BC, você apoia para falar quanto vai custar? Nós, como TI, BC? sim. A gente tem uns BPs, né, que atuam em BP de tech, né, que comentamos, que vai até a área de negócio, faz o estudo com eles. Fala, cara, você não precisa de AI, você já tem tem um sistema que você comprou aqui há 5 anos, você não está usando, que tem 3, inclusive, que você não desabilitou o anterior. Então é aí que você começa a fazer uma higienização, uma simplificação também interna. Então a TI apoia bastante, porque a gente quer evitar esse custo que vai vir para nosso colo, e em algum momento vai. Eu vou pedir desculpa a quem está nos ouvindo, a gente falou BC como se fosse uma sigla totalmente conhecida de todo mundo. Não é, né? E business case, gente. E BP é os business partners, são as pessoas que vão lá atender as áreas. Eu achei legal isso, porque, de novo, né, a gente fala com empresas muito diferentes. E o que você está falando também é uma proximidade da área de tecnologia com as áreas de negócio. Ou seja, via esse responsável por falar, deixa eu ir lá, deixa eu trazer o conhecimento que a gente já tem na área de tecnologia para também levar o que faz sentido e não simplesmente ser um tirador de pedido, digamos assim, né? É uma ligação de dois mundos, né? Você tem o BP, que é o Business Partner, e o embaixador, que é nós como área de automação, em um momento chamamos um grupo de pessoas representantes das áreas, levamos para um local ali, fizemos um treinamento massivo, ensinamos eles a fazer uma automação simples, é assim que funciona, é assim que funciona. Então você junta esses dois pilares para se conversar, então, que um traz a demanda, mas o outro avalia tecnicamente e sabe toda a arquitetura que tem por trás. E aí ele pode falar, cara, isso aqui não é uma automação, não é AI, isso aqui é um dash. Ou não, você tem um sistema que já está no ar, vou chamar o fornecedor e a gente vai ativar esse módulo que é muito mais barato. Então, esses dois papéis falam bastante para tomar a decisão se vai seguir ou não. Por isso que tem que ter um tempo de implementação, não pode ser tão rápido assim, porque você pode estar fazendo uma sobreposição de tecnologia no fim do dia. A sua arquitetura começa a ficar indevida. Outro ponto de risco, aí volta a governança. A gente chama de foundation, né, para AI. Ok, você vai automatizar, AI, RPA que seja, mas com base em quê? Usando que tecnologia? De qual maneira? Com qual guarda-rails éticos? Então, tem um trabalho também de criar um COI anterior a lançar uma AI na companhia para que aquele COI avalie, né? O COI é um centro de excelência, né?
avalie se aquela automação, aquela AI está adequada, se está seguindo as regras, aí entra a segurança da informação, se está com controle de acesso, tem a monitoração, tem criptografia, atende a LGPD, os seus dados estão estruturados, ou seja, tem esse trabalho também antes. Que se não fizer, vai vir problema. Não, e aí, ele quando vira. vier o problema, vai destruir qualquer business case que Aí você acaba, desenhou. né? Então imagina, né? Hoje então, com a velocidade de exposição que tem na internet, redes sociais, cara, a marca da companhia... não E tem você é como. last mile, né? Você não tem a opção de, não, nem todo mundo vai ver. Cara, é Não, não tanta tem gente como. que você atende que Não, vai e ver. não- Alguém e vai não ver. recupera. Não Não tem como. recupera. Não recupera. E, Ale, uma pergunta que a gente faz para as pessoas que a gente convida aqui no Do The Math é sobre o indicador. Sendo CISO, Uhum. qual que é o seu indicador? O que você olha e você fala, estamos no caminho certo? Estou seguro e continuo fazendo a engrenagem rodar, sem atrapalhar, sabe? Esse é o meu principal indicador. Eu aumento a minha maturidade de segurança, mas eu não paro a companhia. Entendi. Tu aumenta a segurança sem piorar a fluidez Sempre dos já processos. fluidez. Isso para mim é o principal, é o nosso trabalho lá. Né? Vamos colocar a segurança para rodar, usar a criatividade, low cost em alguns momentos, pensa numa forma de arquitetura, mas viabilize o negócio. Então, é o nosso mantra lá dentro. Então, esse é o meu indicador. Legal. Bom, e quem gostou desse nosso papo até agora, mas fala, cara, eu queria entender mais, porque tô gostando de entender o que está acontecendo no GPA, esse mundo de inovação e segurança, que tu tá falando de um jeito que eles não se chocam, né? Onde é que consome aí os conteúdos, descobre o que você está fazendo, quais são suas redes? Cara, hoje eu tenho um LinkedIn, né? Alain Monteiro, eu não sei a URL lá, mas acho que tá fácil de Vai estar achar aqui lá. embaixo, cliquem ali. Eu passo para vocês. Também eu estou disponível no WhatsApp, eu faço muito bench com outras pessoas, eu tenho participado também de eventos que não é só de segurança, então tenho ido entender mais de outros negócios, meios de pagamento. Mas por segurança o teu WhatsApp não está aqui embaixo. Não, por favor. Não, mas no meu LinkedIn você vai achar. Eu não me escondo, não, cara. Não, acho que a troca, até para questões de segurança, para eu aprender mais, né, eu tenho que estar disponível. Sim. De algum jeito. Sou low profile nas redes sociais, mas tem que estar disponível. Boa, Então pode maravilha. me encontrar no LinkedIn, a gente consegue conversar assim. Legal. Alan, obrigada, é um prazer te receber aqui. Obrigado Foi muito pelo legal convite. o papo. Foi muito gostoso também para mim. Muito bom. Bom, a gente adorou. Chegou até aqui, aprendeu alguma coisa? Compartilha com aquele teu amigo, falando assim, ó, cara, aprendi isso, vai ajudar a gente pra caramba. E já que você compartilhou, já curte também. Vai ajudar muito. A gente se vê na próxima quarta-feira. Valeu! Obrigado, gente.